Oi pessoal, bem-vindos ao canal mais uma vez. Então, gente, hoje eu vou falar como foi que eu fiz as viagens, né, que eu fiz durante o intercâmbio, né? Eu não conheci só Manchester, eu conheci outras cidades, busquei conhecer pelo menos uma cidade de cada país do Reino Unido e eu vou falar pra vocês como foi que funcionou, né, o planejamento, enfim, como foi que eu fiz lá pra fazer viagens, né, relativamente baratas, né, porque a gente não tinha muita verba. Tá, então vamos lá. Primeiro eu escolhi, né, as cidades, então eu visitei Edimburgo, na Escócia, visitei Liverpool e Londres, né, além de Manchester, que é na Inglaterra. No país de Gales eu visitei duas cidades, Conwy e a outra, não sei falar direito o nome, acho que é Llandudno, alguma coisa assim. E visitei também Belfast, que fica na Irlanda do Norte. Depois de escolher, né, os locais que eu queria ir, eu comprei com bastante antecedência as passagens. Como eu só fiquei 2 meses lá, então a antecedência, digamos assim, seria mais ou menos 1 mês de antecedência pra sair o que é mais barato, né? Pra viajar pra Liverpool, que é uma cidade muito perto de Manchester, não precisava dessa antecedência, sabe? Se você comprasse um dia antes, já saía assim relativamente no preço, sabe? Não tinha como ser muito barato também a viagem pra lá. Era sempre um preço só, entendeu? É isso que eu quero dizer. A maioria das viagens que eu fiz foi de ônibus, né? Até porque o Reino Unido é bem pequeno, comparado ao Brasil, meu Deus do céu, é muito pequeno. Então dava pra ir de ônibus de boas. Só fui de avião pra um lugar que foi Belfast, porque enfim, né? Tinha um oceano ali no meio. Então precisava ser de avião mesmo. Mas o resto eu fui de ônibus, tá? E foi relativamente barato as passagens. Pra Edimburgo, se eu não me engano, foi 30 libras mais ou menos, ida e volta. Foi barato, né? Eu fui pra outro país. Foi mais ou menos 6 horas só de viagem, acredito, 6 horas de ônibus. E foi 30 libras, bem barato. E aí, gente, como funcionava? Como eu não queria gastar muito dinheiro e nem as pessoas que eu tava, né, que era um grupinho de brasileiros, como a gente nem tinha dinheiro pra gastar, o que é que a gente fazia? A gente ia pra passar um dia em cada cidade. A gente tentava explorar ao máximo a cidade durante um dia apenas. Então a gente viajava de madrugada, chegava lá de manhã cedo, passava um dia inteiro lá explorando a cidade como desce e voltava de madrugada para Manchester. Isso tudo para não gastar dinheiro com hostel, com hotel, enfim. Então essa foi a nossa estratégia e funcionou bem, né? Só que, por exemplo, uma cidade como Londres, que é uma cidade grande, a gente passou só um dia lá, dá para conhecer muita coisa? Dá. Porém, como a gente também não queria gastar com transporte, a gente basicamente só andava a pé nas cidades que a gente foi. E andar a pé em Londres para conhecer os pontos turísticos. Caia nessa, por favor. Quando for pra lá, faça isso. Pra você sentir o que é isso, o que foi essa experiência. Foi assim muito cansativo, gente. Por isso que eu digo que eu não gostei muito de conhecer Londres por conta disso. Foi muito, muito cansativo mesmo conhecer tantos lugares, tantos pontos turísticos, tudo a pé. Nossa, foi um Marte, digamos assim, viu? Foi difícil, mas consegui, então, né, vai aí pra lista de coisas que eu já fiz na vida. Percorrer Londres a pé é muito grande. Enfim, nessa parte foi difícil, mas as outras cidades não eram muito grandes, então foi bem de boas andar a pé. E aí, em relação à comida, geralmente eu, preparada como sou, levava muita comida na mochila, pra que eu não precisasse comprar nada no local, né, pra não gastar mais dinheiro. Às vezes eu comprava alguma coisa, às vezes comprava, mas geralmente era o quê? McDonald's, que era muito barato lá. Tinha kit de 3 libras, né? Então era muito barato, porém eu já tava até enjoada de comer negócio de McDonald's e também eu nem gosto muito. Então eu preferia levar de casa uma coisa mais saudável, né? Tentava ser o mais saudável possível, mas enfim. E também não fui nos pontos turísticos, não que eu lembre, que precisasse pagar algo, sabe? Aquelas, né, bem pobriane mesmo. Então, foram viagens bem baratas em que eu gastei basicamente só a passagem, né? E minhas pernas. Minhas pernas ficaram bem desgastadas também. E aí, gente, uma coisa que eu passei muito e que eu não sei se vocês sabem, né? Talvez só saiba minhas amigas mais próximas e quem estava comigo, é que muitas vezes quando a gente voltava pra Manchester, a gente chegava de madrugada. Então, a gente chegava 3, 4 horas da manhã. E isso do domingo, né? No domingo, os ônibus saem mais tarde, né? Pelo menos em Manchester. O ônibus que ia pra minha casa, gente, ele saía 9 horas da manhã, mais ou menos. Eu não lembro direito, mas eu acho que eram umas 9 horas. E era muito tarde, então às vezes eu tinha que esperar 4, 5 horas na estação pra ir pra minha casa, pra descansar, né? E isso muitas vezes sem dormir direito, né? Porque a viagem, sei lá, durava 5 horas, né? E eu não dormia durante as 5 horas, infelizmente.
né? Então eu chegava muito cansada em casa, só desmaiava na cama. Então foi um perrengue aí que eu esqueci de falar no meu outro vídeo, que eu fiz aí uma junção de perrengues, né? Eu esqueci de falar esse perrengue, que foi dormir na estação de ônibus várias vezes. Gente, lá era frio, não tinha espaço às vezes só tinha uma cadeira pra sentar. Quando tinha várias cadeiras vazias, deitava, né? Acho que nas primeiras vezes deu pra dar uma cochiladazinha, só que nas outras vezes eu não sei se foi uma regra que colocaram, não sei se foi porque observaram que a gente brasileiro, né, aquelas, tava dormindo nos bancos, mas nas outras vezes que a gente ficou lá, não deixaram a gente dormir. Eles deixavam deitar, mas às vezes quando via a gente, né, acho que tá dormindo, ia lá e acordava. Então a gente meio que tava proibido de dormir, pelo menos deitada, né. Eu às vezes cochilava, né, sentada, porque enfim, né, eu sou a rainha do sono, aquela, não tanto quanto a Pouca. Mas foi pesada essa parte. Eu acho que eu tenho fotos, vou colocar pra vocês. Um dos dias mais marcantes foi em Belfast, né, que a gente foi de avião, né, tinha que ser de avião, inclusive eu paguei 15 libras na viagem de ida e volta. Imagina aí o quanto foi barato, a libra na época tava 5,50. Então faz aí a conversão, né, de uma passagem ida e volta pra outro país. Né? Então, só pra vocês verem a diferença. Como a gente foi de avião, era muito rápido. Então, a gente foi no sábado de manhã mesmo, não foi de madrugada, foi sábado de manhã, acho que umas 7 horas da manhã, mais ou menos. E chegamos lá bem cedinho, fomos pra cidade, exploramos a cidade. E aí, quando eram as 8, 9 da noite, sei lá, 10, a gente voltou pro aeroporto, né, pra ficar esperando o voo de domingo, que a gente ia viajar só domingo de manhã voltando pra Manchester. Então a gente sim ia passar a noite no aeroporto. E aí, gente, eu acho que não é comum eles fazerem isso. A gente fazia isso pra evitar pagar hostel, hotel, né? E o que a gente pôde ver é que não tinha basicamente ninguém no aeroporto, só tinha o nosso grupo, né? Ainda bem que a gente viajava de grupo, imagina se fosse eu sozinha, eu e outra amiga. Sei lá, né? Poderia ser um pouco perigoso. Então, ainda bem que era de grupo que a gente tava. E aí a gente procurou umas mesas e tal dos restaurantes, né, que estavam lá fechados. A gente sentou lá nas mesas. Tinha até alguns locais pra gente carregar celular. Então a gente tava no lucro ainda. E buscamos nos acomodar lá. Tava frio pra dedéu no aeroporto. Mas buscamos nos acomodar e tal lá e tentar cochilar, né? Eu não tava conseguindo não. Até que chegou uma anja de Deus, né, que se eu não me engano ela era irlandesa. Uma mulher veio falar assim pra gente: eu conheço um lugar bem melhor pra vocês dormirem. E aí ela levou a gente para uma salinha muito da confortável. A gente tinha até carpete no chão. Então pra quem tava dormindo sentado na cadeira, com, né, a cabeça numa mesa dura, a gente encontrar um carpete no chão pra deitar, era basicamente uma cama. E além disso ainda tinha o que? Aquecedores. Então pra mim foi tudo, porque eu tava morrendo de frio. E aí, gente, o que de acho era essa sala? Nada mais, nada menos do que uma prayer room, né? Que é uma salinha pra orar, que eu nem sabia que tinha. Pelo que eu ouvi falar, é comum ter ali nos países da Europa, né? Talvez. Só sei que lá tinha, né? A gente foi pra lá, não tinha ninguém, só tinha a gente, basicamente. E a gente sim dormiu lá, né? Foi onde eu consegui dormir. Na verdade, gente, os aquecedores lá eram tão potentes que eu cheguei a sentir calor uma hora. Foi pra vocês terem noção. E olha que tava bem frio mesmo no aeroporto. Enfim, mas lá tava tudo. E nisso, né, a gente ficou lá, paz e amor. Ficamos super agradecidos à mulher. Chegou o horário do voo, no domingo de manhã. Voltamos pra Manchester. Quando eu cheguei em Manchester, ainda era muito cedo pra pegar o ônibus pra voltar pra casa, né? Como sempre. E aí a gente foi procurar o quê? A prayer room. Então já fica a dica, viu? Se vocês precisarem, sei lá, ficar um tempo no aeroporto, se tiver frio no local, procura uma prayer room, talvez tenha. Não sei se tem aqui nos aeroportos do Brasil, né? Mas vai que tem. Enfim, só sei que a gente procurou, tinha também em Manchester. Eu não sei se era esse o nome, mas tinha também. E, enfim, gente, foi uma descoberta. Foi uma descoberta total, tá, na vida. E, enfim, super indico. Então, eu acho que foi basicamente isso, tá? Não teve muito mistério, gastei totalmente pouco. Basicamente só a passagem de ônibus nessas viagens que eu fiz, né? Porque comida, eu falei, eu levava na mochila. Né? Então, foram viagens baratas, pude conhecer bastante de cada cidade. Se eu puder voltar para alguma dessas cidades que eu fui, eu voltaria para Londres, né? Para conhecer mais com calma e tal. Voltaria também para Edimburgo, que por que eu voltaria para lá? Porque foi uma cidade que eu gostei muito e eu gostaria de conhecer muito mais de lá. Sabe, conhecer o Jardim Botânico, que não deu tempo pra conhecer, enfim, fico triste até hoje por causa disso.
Mas, enfim. Edimburgo, eu posso dizer que foi a cidade que eu gostei mais de conhecer, sabe? Quesito cidade bonita, bela e interessante. E natureza, moderno, antigo. Ai, gente, que cidade é aquela? Putz, sério, eu indico vocês irem pra Edimburgo. Muito top lá. E é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Não esquece de dar o like, pelo amor de Deus, gente. Não custa nada. Só assim, ó. Pronto. Se inscreve no canal também se você não é inscrito, tá? Aciona o sininho pra não perder nenhum vídeo novo. Comenta aí o que você achou desses meus perrengues, né? Porque quem vê foto, tá? Minha foto lá de Londres, belíssima, planíssima. Ninguém sabia que ali já era no fim do dia, basicamente. E minhas pernas, basicamente, eu já nem sentia, né? Porque eu já tinha andado muito em Londres. Mas a foto pleníssima, belíssima, né? Com um look topérrimo. Sou a minha própria stylist de moda. Aquelas. Fica até como dica de viagem, caso você não tenha muito tempo pra conhecer um local. Ou caso você não tenha verba, né? Quero meio caso. Mas enfim, gente, é isso, tá? Até o próximo vídeo.